Cada pessoa carrega uma bagagem, feita de histórias, medos, superação, desejos, encontros, desencontros, transformação, fé. E aqui a gente olha para essa bagagem com calma, com verdade e com profundidade. Eu sou Denise Ávila e este é O Que Tem na Bagagem, um podcast de sabedoria de vida com histórias que formam, curam e transformam. E hoje eu estou aqui com a Luana Corrata. Seja muito bem-vinda. Ela que é mãe, influenciadora, esposa e, sobretudo, uma mulher que passou por uma transformação muito profunda recentemente. Seja muito bem-vinda, Lu. Estou muito feliz de você estar aqui nesse momento. Obrigada, Dê. Que honra estar aqui abrindo esse podcast, né? Sim. Que maravilhoso. Estou aqui para a gente conversar, compartilhar e, quem sabe, agregar, né, na vida de tantas mulheres, tantas pessoas. E eu separei até umas perguntinhas aqui, porque como eu te acompanho de perto, né, e vi toda essa transformação, Sim. falei, eu tenho algumas coisas aqui que eu deixei separado para que você possa relembrar aqui, para que todos conheçam um pouco da tua trajetória. Então, assim, quem que era você antes da maternidade? Como era seu ritmo de vida? Como eram suas escolhas? O que te guiava? Você sentia que você estava apenas vivendo ou você já tinha uma meta? Como que era a Luana antes da maternidade, antes de casar? Dê, eu acho que eu sempre fui uma menina muito madura. Desde sempre, assim, eu precisei… Minha mãe sempre falava, né? Eu criei a Luana para ela ser independente. E eu vou falar até mais pra frente que eu achava que isso era uma virtude minha, sabe? Essa independência toda. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, a gente também tem que tirar, né, o lado bom. Que então, eu sempre me virei muito, sempre fui madura rápido. Mas, com isso, né, isso não é… Então, assim, eu vivia vivendo. Eu não tinha um propósito, eu vivia, assim, do melhor jeito, né? Sempre fui muito positiva em tudo na minha vida. Mas, assim, com certeza, depois da maternidade, depois que eu me casei, mas principalmente depois da maternidade e mais ainda depois da conversão, assim, aí tudo mudou. Eu me lembro que você sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, Sempre. Né? Em vários, mudava de ramo e de setor, não tinha, né? Não tinha tempo quente pro teu trabalho. Eu sempre gostei, eu sou muito intensa até hoje, né? Isso é meu, eu sou uma pessoa muito intensa. E ainda mais com o trabalho, né? Meus pais separaram quando eu tinha 6 anos. Então, minha mãe precisou ser muito forte e muito independente desde sempre. E eu cresci vendo ela assim. Então, cresci vendo ela trabalhando. E ela falava que a gente tinha que trabalhar muito, que a gente tinha que conquistar tudo. E foi assim. Então, eu fui assim, né? Então, com 17 anos que eu entrei na faculdade, eu já tinha minha marca de doces. Criei minha marca de doces, fazia em casa. Ela sempre me apoiou em tudo, assim. Antes disso, eu já tive meu blog de moda com 15 anos. Eu criei um blog de moda e foi aí que eu comecei a ser mais conhecida aqui em Londrina. Aí depois veio a época do Instagram. Então, junto com a minha marca, eu também postava um pouquinho da minha rotina. Porque como era uma marca de doces saudáveis, eu conectava ali, né, com o meu pessoal. Então, eu mostrava minha rotina saudável, treino, dieta. Então, foi ali que eu realmente fui crescendo, assim… na internet. E nesse sentido, você ia vivendo conforme a moda acontecia, conforme… Eu lembro de você nesse período, então você era muito intensa em tudo que você fazia e não tinha, assim, muito claro na verdade, assim, ainda mais por trabalhar com a internet, eu sempre ia de acordo com a moda, com o que as pessoas faziam. Gente, e assim, eu gosto muito de mudança. Inclusive, agora, nesse momento, a gente está de mudança de casa. Eu gosto muito, eu não sou aquela pessoa que fica… Ai, mas será que vai dar certo? Pensa 1000 vezes. Eu falo, já deu certo, vamos mudar. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, assim, naquela época ainda, antes, eu fazia pra agradar. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Que, o que bombava na rede social? Era, ainda mais no meu nicho ali, que era fitness. Era mostrar o corpo, tirar foto de biquíni. Eu fazia toda semana, né? Era isso que as pessoas queriam ver. Então, assim, eu não tinha algo
além, assim, pra falar, olha, isso pode, isso não pode, Luana, isso é legal, isso não é. Isso vai ser um bem pra você ou não, né? Não tinha uma reflexão. Você ia vivendo, ia dando conta, ia fluindo Ia a dando vida. certo, né? A Aham. princípio ia dando certo, ia crescendo números, trabalhos. Então, Pronto. pronto, era Tá isso que me tudo guiava. certo. Tá. E aí, assim, deixa eu entender um pouco agora, assim, qual que foi esse ponto de virada? Onde você acha que dessa Luana, né, que intensa você continua, né? Você continua essa pessoa que faz, que acontece, mas assim, o que que mudou? Que foi a maternidade, foram os filhos, foi o casamento, ou foi a tua própria maturidade? Como que você vê esse ponto de virada? Onde que aconteceu, assim, de algo lá dentro de você falar, opa, pera lá, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Teve algum evento, teve alguma ocasião? Ó, eu falo que a conversão, ela é aos poucos, né? Deus vai nos chamando sempre. E aí, cabe a nós ouvir ou não. Então, eu percebi, assim, que quando eu virei mãe, foi que realmente foi mudando. Tanto o nosso relacionamento, né, meu e do Fernando, quanto, assim, olhar pra vida. Assim, eu comecei a entender que eu produzia, eu era, uau, super mulher maravilha. Mas aí chegou o filho e eu ficava assim, gente, com 3 meses, eu lembro. Eu sempre conto essa história porque foi muito marcante isso pra mim. O Davi não tinha nem 3 meses de vida. Eu tava amamentando naquela fase extremamente difícil do primeiro filho. Então eu tive muito baby blues, né? Que aquele chorava muito. Eu tive parto normal, foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, assim. Alguém falava assim, nossa, você foi muito guerreira. Eu queria chorar, porque realmente eu fui. Eu falava, eu não queria ser, foi muito difícil. Então, eu comecei a entender que, assim, ó, eu costumo falar também que quando a gente casa, a gente namora, a gente tá ali fazendo as mesmas coisas que o homem. A gente acha que a gente é igual ao homem, entendeu? Ah, então a gente, vamos trabalhar. Eu e o Fernando, todo domingo a gente trabalhava, a gente sentava no computador, tá. Né, acordava, saía de casa, ele ia trabalhar, eu ia trabalhar. Então a gente fazia as mesmas coisas. Parece que eu não via muita diferença. Né? Ele era um pouco mais forte, tipo, aquela coisa. Aí, quando chega a maternidade, aí eu tinha que ficar lá. Então eu estava lá amamentando, de olheira, sem dormir. Meu marido falou, amor, você pode ficar tranquila, eu vou dar conta de tudo nessa fase. Não precisa se preocupar com essa questão de trabalhar, sabe? Eu vou prover. Eu olhei pra cara dele e falei, você tá louco? Eu não aguento mais ficar aqui desse jeito. Você não tá entendendo. Meu sonho é sair de casa do jeito que você sai. Sem precisar falar com ninguém. Sem precisar se programar. Eu tenho que fazer a maior loucura pra conseguir sair dessa casa. Eu ainda nem consigo. Meu sonho é conseguir trabalhar igual antes. E eu não consigo. Eu preciso do meu trabalho pra sobreviver. Isso é tudo pra mim. E aí entra esse aspecto Então, assim, aí eu comecei a entender. Como se fosse uma prisão estar ali, né? Como se fosse uma falta de prisão, liberdade. exatamente. Então, quando você entra na maternidade, achando que você vai ser a mesma pessoa, que você vai ser produtiva como antes, aí você vai entrar nessa de prisão. E aí você vai ser muito infeliz. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente também tem que passar, né, por isso. Então, assim, pra mim, eu passei, né, como eu falo, é o meu testemunho. Então, glória a Deus por isso, né, por tudo que eu passei. Sim. Mas, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu não conseguia voltar a ser quem eu era, sabe? E isso, nesse momento, te entristecia. Me entristecia, sim, Você com ficava certeza. lutando contra, era uma luta interior. Era uma luta. Ao mesmo tempo que eu amava, gente, era meu sonho, eu sempre quis ser mãe. Com 15 anos, eu tive meu primeiro namoradinho. E se eu pudesse casar com ele, eu casava. Eu falava, eu quero ter filho, casar cedo. Sempre foi, assim, eu sempre via. Eu tive o meu irmão, quando meu irmão tinha. Eu tinha 16 anos, ele nasceu. Então a gente tem 16 anos de diferença. Então eu cuidei dele. Gente, eu fazia igualzinho que eu faço com o Davi hoje. Eu trazia ele pra cozinha, a gente fazia receitas juntos, a gente orava antes de dormir. Então sempre amei isso. Então, ao mesmo tempo que eu amava, eu também amava o meu trabalho. Então, assim. Né? Eu acho que a mulher moderna, hoje, as mulheres vivem esse conflito. Sim. E aí, o ponto de virada, você sente que começou, então, com a maternidade, com essa reflexão, com o Davi. E teve algum momento, assim, que você sentiu que
essa desorganização interna, que na verdade era um conflito, eu queria sair, eu quero ver gente, eu quero trabalhar, mas ao mesmo tempo eu amo ser mãe. Você sentiu que isso foi andando para um outro lugar dentro de você? Como que você consegue traduzir isso, assim, em processo, né? De repente, assim, não, eu fui aceitando, mas aquele momento foi um momento que durou muito tempo, ou aonde isso começou a arrumar dentro de você? Um lugar, assim, que hoje você tem um lugar de paz interior em relação à maternidade, no seu contexto geral. Mas aonde que foi esse caminho? Onde que foi esse processo, assim? Se você olhar para trás da Luana, que hoje tem 2 filhos, mas lá a Luana desse início, da primeira gestação, né, do primeiro nenê, das primeiras descobertas de si mesma como mãe. Eu acho que o primeiro filho foi realmente… A gente vai aprendendo, né? Então, primeiro ano, assim… Quando o Davi tinha 1 ano, eu engravidei da Lívia. Que era uma bênção, era desejada. A gente já queria ter o segundo filho. Eu falava que eu nunca queria demorar muito pra ter o segundo. Sempre quis ter, né? Eu tenho uma irmã, depois veio meu irmão. Então, sempre gostei de família grande, acho lindo. Então, ela veio. Então, assim, nesse primeiro ano do Davi, né? Porque o primeiro ano nossa… Ainda mais primeiro filho, né? Sobreviver. Eu tentava voltar aos treinos, eu tentava me arrumar, eu tentava trabalhar. Então, foi um ano que até a gente conseguir também, né? Eu tenho uma pessoa hoje que é maravilhosa, que me ajuda, tá comigo desde quando o Davi nasceu. Então, até a gente se organizar internamente e externamente, foi assim. Eu fui vivendo e fui falando, meu Deus, só espero que melhore logo. Ai, porque… O Davi também teve alguns probleminhas, tipo a PLV, né? Que já demandava um pouquinho a mais. Então, eu ia vivendo. E aí, eu engravidei de novo. Meu Deus, eu falei, socorro, como que eu vou dar conta, né? Então, eu fui respeitando também, né? Eu grávida, nos 3 primeiros meses, gente, com um bebê de 1 ano. Meu Deus, eu só queria dormir, eu não conseguia dormir. Eu falava, ai, tá muito difícil. Aí, você vê que a segunda gestação é até mais difícil que a primeira. Porque a primeira você podia descansar, né? Então, assim, eu falo que eu meio que sobrevivi. Aí, quando eu tava grávida, o Davi entrou na escola. Então, eu tive mais o meu tempo ali de ter meu tempo, de conseguir gravar, né, até chegar o segundo filho. Então, eu falo assim, foi bom, né, por esse olhar. Hoje… Aí tá. Aí, a Lívia nasceu. E vou te contar agora um pouquinho sobre a conversão, que foi a principal mudança, assim. Quando a Lívia tinha 3 meses de vida… O Davi tinha 2 anos, né? Tava fazendo 2 anos. Foi no dia do aniversário dele de 2 anos. Que eu e o Fernando, a gente teve a maior briga de todas, assim. Porque quando os filhos chegam, gente, é muito difícil. Obviamente, não é 1000 maravilhas. A gente briga, tem desentendimento. Então, assim, era sempre por conta da criação dos filhos. A nossa briga. Então, ele, enfim, era grosso com o nosso filho de 1 aninho. Eu falava, meu Deus, mas é um bebê, ele não entende o que você tá falando. Não, tem que ser homem, não sei o quê. Então, ele sempre foi, assim, desse jeito mais bruto. E eu não gostava, então eu ficava mais doce ainda. Eu queria proteger mais ainda meu filho. Então, a gente sempre ficava, assim, nessa disputa lá em casa. E aí, quando meu filho tinha 2 anos, tal, eu não conversei com ele e resolvi dar um docinho pra ele, né? Falei, 2 anos… Vou deixar ele comer o brigadeiro que ele queria tanto. E aí, obviamente, não foi por isso, né, gente? Mas o que desencadeou tudo foi isso. Aí ele falou, e meu filho vai ficar não sei o quê, eu não quero que dê doce pra ele. Eu falei, eu vou dar, enfim. E aí, foi um brigueiro no meio da casa, com família. E nunca tinha acontecido isso. Eu sou bem reservada, assim, o Fernando é reservado com a família. A gente não fica compartilhando, sabe, as coisas de casamento, brigas. Então, foi um choque pra todo mundo. Porque então eu achava que era… tudo certo, tudo maravilhoso. Ainda mais com 2 filhos, né? Imagina, minha avó, coitada. Eu fico imaginando a minha avó. Ela devia falar, ai, meu Deus, minha neta. O que ela vai fazer da vida com 2 filhos, né? Então, assim, eu deixei. Eu sempre segurei muito, sabe? Não evitava as brigas. Nesse dia, eu falei, quer saber? Não vou evitar mais nada. Esse dia, o circo vai pegar fogo. Deixa pra lá, que eu não tô afim também de ficar pensando muito. Então, foi nesse dia uma briga bem feia, assim. Ele quis sair de casa e tal. Minha mãe e minha sogra ficaram lá até o final. Calma, nananã. E uma coisa que eu sempre ouvi, assim, da minha família era… você precisa de Deus no seu casamento. Você precisa de Deus na sua vida. Isso tava lá no fundinho, assim, né? Mas eu pensava, o que Deus pode fazer no meu casamento? Não consigo entender. Ele tá lá, eu tô aqui…
Na prática, que ele vai fazer? Na prática, o que vai vai mudar? chegar e… Vai mudar minha rotina? Vai fazer… Eu falei… Não consegui entender o que as pessoas falam tanto, né? O que eu falo tanto hoje. Então, a partir desse dia, eu falo, ainda bem que teve essa briga. Ainda bem que teve toda essa discussão. Que foi aí que eu comecei a sentir. A gente ficou um mês sem se falar. Um mês, vivendo na mesma casa, com um filho, 2 filhos. Hoje eu nem consigo entender como isso existiu. Mas a gente ficou um mês, assim, foi bem… Aí a gente sentou, conversamos, né? Depois de esfriar muito a cabeça. Eu tive vários pensamentos horríveis, tipo… Posso sair daqui, eu sou independente, maravilhosa. Tenho 2 filhos. Eu que crio eles. Ele trabalha o dia inteiro. Então, é esse o pensamento, né? Acho que muitas vezes da mulher moderna também, que era o meu. Então, a gente sentou, conversou. Eu falei, e aí? A gente vai fazer dar certo? A gente vai ficar nessa? E falei pra ele todos os pontos que eu queria que ele mudasse pra gente. Falei, e você, né? Me fala também, a gente tem que ajustar. Não dá pra viver assim. Ou a gente termina tudo isso, ou a gente faz dar certo. E a gente conversou, ele entendeu. Falou, não, vamos mudar, vamos fazer. E aí, nesse dia, eu também falei, eu acho que a gente precisa começar em algum lugar. Vamos numa igreja. O que você acha? A gente tem que buscar Deus. Ele falou, eu acho uma boa ideia. E eu acho que a gente tem que ir na igreja evangélica, que é o que mais combina com a gente. Eu vim de uma família espírita. E até quando eu tava grávida do Davi, eu tentava, às vezes, ir, né, lá no centro, que a gente chama. Eu tentava ir no centro, mas parece que… Eu não sei porque eu não dava. Eu grávida, com ele pequeno, ele não queria ficar na salinha. Então, assim, eu lembro de ter tentado e não consegui, sabe? E sozinha, sem o marido, porque meu marido não queria ir comigo. Ele não aceitava ir junto, sabe? Aí, ele falou isso, na hora eu fiquei assim… Ai, meu Deus, igreja evangélica. Eu falei, mas tá, então vamos lá. Na hora eu achei meio esquisito, mas comecei a pesquisar. E já comecei a ficar animada, assim. Eu falei, vamos nessa, tem essa opção. E aí, a primeira que a gente foi, enfim… A gente gostou, mas falei, vamos procurar mais. A gente foi na segunda, que a gente falou, meu Deus do céu. Eu falei, que é isso? Parece que eu me senti em casa, eu me senti bem. E naquele dia eu falei, é esse lugar. Então, é interessante, né? Porque você está trazendo agora essa reflexão de um mal, né? E Deus extrai um bem. Porque, na verdade, você chegou a agradecer aqui que teve esse período, essa briga, Exato. esse caos. Porque talvez se não fosse isso, né, ficasse mais ameno. Então, assim, isso é uma reflexão interessante. Porque muitas vezes, na dor, se a gente tiver os olhos para olhar aquilo que está acontecendo, esteja levando a gente para um bem. Exato. Talvez naquele mês ali, você jamais imaginaria, Não, né, um jamais. caminho de transformação assim que aconteceu na tua vida e tudo mais. Então, muito interessante ver, né, esse testemunho mesmo, porque muitas mulheres que podem, né, passar por brigas, desentendimentos, às vezes é um chamado para um novo nível, é um chamado para um caminho novo. Com certeza. Né, para a gente se abrir. E quando Deus entra na história, gente, é um antes e depois. E aí eu quero agora… Que maravilhoso eu isso. quero justamente agora trazer essa nova bagagem, né? Então, daquela mulher que era no automático, aquela mãe que todas nós, né, modernas, mães aí da modernidade, querem fazer com que a vida própria também dê certo, mas tem a missão da maternidade. Então, aí você começou esse trajeto dentro da igreja, né, esse processo de ir com o Fernando. Então, aconteceu dos dois estarem dispostos, né, para o bem do casal, o bem da família. E aí, o que essa fase, né, agora nova aí da sua história, o que ela começou a te trazer de reflexão, de ensinamento? O que você sentiu que essa nova atitude sua fez de diferente e hoje você faz de diferente em relação à Luana, lá do começo, a Luana antes de ter mãe? Qual que é a diferença? Nossa, é tudo. Eu não sei te explicar, assim, nossa, o que exatamente. Porque aí tudo começou a mudar. Eu comecei a ter interesse de ler a Bíblia, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha aberto, nunca tinha… Eu via a pessoa colocando versículo, mas não sabia de nada. Imagina. Então, assim… E aí, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a acordar mais cedo. Fiz uma mentoria cristã no comecinho daquele ano. Foi bem no comecinho do ano, assim, que tudo…
A gente ia ido no final do ano também no Dave Leonardo. Então, são várias coisas que vão somando. Então, assim, lá no Dave Leonardo, eu e ele fomos. Ele não queria de jeito nenhum, né? Mas, como a gente tinha conversado que a gente ia começar, né? A gente foi, ele amou, ele achou super legal, divertido. No fim, aceitou Jesus. E aí, tem todo esse processo, assim, que tudo a gente vai mudando. Aí, quando a gente vai entendendo o que Deus quer, quais são os planos dele, a gente vai entendendo muito além, né? Que existem as leis dele para nossa proteção. Eu comecei a entender que não é que, porque, né, fala, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quando a gente é mais nova, a gente ouve tudo que não pode. Você não pode, você não pode ter relacionamento antes do casamento, você não pode isso, você não pode aquilo. Você fala, gente, parece que não pode nada, né? Mas por que não pode? A gente é livre, a gente pode fazer o que quiser. E aí que você começa a entender, né, hoje com maturidade, né, com as vivências, que é uma proteção pra nós, sabe? E aí você vai entendendo isso e fala, gente, ainda mais como mãe, é isso que eu quero pros meus filhos. Eu não quero que eles vivam no automático, do jeito que o mundo tá. O mundo muda o dia inteiro, todos os dias. E as leis de Deus, o que Deus tem pra gente, não muda. Não muda nunca. E você fala, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero ensinar pra eles. Então, a gente vai... a gente tem aí essa... qual que é a palavra? Esse é o exemplo pra eles. Aí a gente se transforma ainda mais. Porque eu falo, meu Deus, eu sou o exemplo pros meus filhos, meu marido é o exemplo. Então, a gente vai tendo essa, sabe, mudando ali algumas coisas de casa, sendo um pouco mais tranquila, né? Não brigando à toa pelas coisinhas bobas do dia a dia. Entendendo, por que o homem é assim? Por que a mulher é assim? Por que eu fui criada? Por que ele foi criado? E você vai entendendo que, meu Deus, a gente precisa um do outro, né? Pra realmente criar essas novas vidas que a gente tem agora. Então, com certeza, a Bíblia fala que a mulher será salva pela maternidade. É por isso, assim, porque antes a gente vivia um mundo tão por nós, tão automático. E aí existe uma nova vida, né? A gente tem que instruir os nossos filhos no caminho. E você sente que, com tudo isso, aquela mulher, né? Porque no começo você trouxe essa questão. Eu queria sair de casa, eu queria, né? Aquela mulher que funcionava como o homem, né? Então, a gente fazia as mesmas coisas, namorando, noivando. Então, éramos iguais. A maternidade te trouxe para um outro lugar, né? Um lugar com certeza de reflexão do que é até a mulher. É isso, né? Eu que acompanho a tua trajetória, essa nova visão do teu papel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que também foi, depois da sua conversão, que você foi entendendo, implementando, né, no dia a dia. Desacelerando algumas coisas, dando mais luz para outras coisas, que é esse processo interior, né? Esse processo de descoberta. Então, essa mulher nova no seu papel, na sua missão, que você também não deixou de trabalhar, mas você organiza a sua vida para que você queira fazer de uma nova maneira do que a Luana faria antigamente. Perfeito. Na verdade, assim, não tem problema a gente trabalhar, né? Eu falo também ser líder, CEO, gente. É maravilhoso, é uma bênção o nosso trabalho, né? E se a gente pode impactar a vida de outras pessoas, às vezes nosso propósito também está atrelado ao nosso trabalho, é maravilhoso. Mas aí a gente tem que reorganizar as prioridades. Eu acho que esse é o principal segredo. Entender que o homem, ele pode prover para nossa casa. Isso já é maravilhoso, porque você para de querer ser aquela mulher forte e querer dar conta de tudo quando o filho é pequeno e ele precisa de você. Ele precisa do seu marido, mas o seu marido pode auxiliar de uma outra maneira. Que agora, nesse momento, você não consegue. Então, né, a gente tem que ter esse momento ali no nosso lar. A gente que tem o seio para amamentar, a gente que gesta. Então, assim, a gente que tem o cansaço físico, que tem as demandas da criança, que quer você, na verdade, é esse primeiro amor, né? A criança, ela tem essa necessidade da mãe, a necessidade do colo, a necessidade do cafuné, a necessidade, né, da dor, do choro, do acolhimento. E nós que conseguimos fazer isso. Gente, meu marido vai dar colo pros meus filhos, mesmo com o jeitinho mais, assim, dele, o colo dele é duro. Eu falo assim, amor, por isso que as crianças pedem tanto meu colo. Aí a gente vai lá, a gente se encurva toda. Se encaixa e fica assim, gostoso. Dorme torta. Né, mas aí a gente vê que isso é uma coisa, nossa, Deus nos criou pra isso. Sim. Sabe, pra ter esse jeitinho, a gente que olha com tudo, com amor, com carinho,
sabe, com um jeitinho de mãe. E o Sim. homem não. E tá tudo bem, mas que bom que a gente é um complemento. Sim. Não adianta querer que ele faça igual, né? A gente fica muito nessa briga hoje em dia. Ai, que o homem tem que fazer isso também, o homem tem que fazer isso. Mas, gente, eu acho que também um outro segredo, a gente também dá muito espaço pro homem ser homem. Uhum. Não querer tomar a frente de tudo. Gente, pra mim é difícil, tá? Porque, assim, Uhum. eu também adoro fazer as coisas no meu tempo, rápido, né? Eu falo tudo rápido, eu adoro tudo rápido. Mas também tentar dar esse Equilibrar. espaço pra ele também conduzir, sabe? Uhum. Eu acho que isso também é muito, muito importante. Tudo isso que você falou é muito forte, né? Porque mostra que essa trajetória que você fez te levou a muitas reflexões. Então, quando todo esse processo, né, esse ponto de virada na dor, né, é interessante porque você passou por uma briga, uma dor, um ponto de quase de ruptura. Porque ali Aham. poderia ir para a ruptura Poderia. ou poderia ir para a união, né? Uhum. Então, assim, as pessoas, elas vão passar isso na vida, né? Em algum momento de uma dor intensa que a gente tem caminhos. E você optou por um caminho, ainda que desconhecido, porque você não tinha, né, essa Totalmente. vivência anterior, mas você optou por um caminho que não foi de ruptura e foi de união. E nessa união eu vejo que abriu um leque de possibilidades, né? De um novo entendimento de relacionamento, de um novo entendimento sobre maternidade, fase dos filhos, né? De organizar as coisas, como você mesma disse. Tem um plano de Deus ali, que não é um plano da modernidade, não é um plano da sociedade, ou que Sim. hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Não, é algo para proteger essa família, para proteger, mas para isso eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, né? Então, o que eu vejo muito é que você trouxe uma nova leitura de vida, né? Como se os seus olhos enxergassem de uma outra forma. Nossa, totalmente. Né? Então, assim, quando você... Escamas caem dos olhos, é o que a Bíblia fala, né? Então, é muito isso. Parece então, eu falo que essa mudança uma nova... que você trouxe interior, nada mudou fora. Você concorda? Tudo continua igual, né? O teu marido é o mesmo marido. Você não trocou de marido. Não. Né? Os seus filhos, a sua família. Mas, ó, dizem mas por aí que eu troquei de marido, hein, gente? Meu Deus. Mas são novas pessoas, né? São novas criaturas diferentes, porque mudou por dentro. Então, na verdade, é a mesma realidade, só que com novos olhares, né? Com novas interpretações sobre a vida. Até é legal, você comentou isso, sobre mudança. E às vezes a gente acha, por exemplo, eu, no meu dia a dia lá, pensa minha cabecinha de antes, eu fazendo tudo certo, digamos. Tentando trabalhar, cuidando dos filhos, sendo forte, levando tudo com o meu braço, né? Olhava pro meu marido e falava, ai, gente, esse daí tem que mudar tudo, né? E eu não tenho que mudar nada, eu sou maravilhosa, perfeita. Essa que é a nossa cabeça, assim, da mulher também, sabe, hoje. Que ele tem que mudar, porque daí eu mudo. E pra mim foi ele não enxerga, totalmente ele não vê, ao contrário, ele tem que mudar. assim. A mentoria que eu fiz cristã também foi tão maravilhosa pra eu entender isso, sabe? Organizar o papel da mulher na minha cabeça. E entender que, calma, a gente tem que primeiro também saber honrar. Porque isso Jesus nos ensina, né? Honrar quem tá com a gente, a nossa família. Então, eu comecei a preparar coisas em casa, assim, intencionais, que começaram a fazer diferença, sabe? Um dia eu fui lá, preparei uma mesa do almoço e coloquei pro meu marido o lugar de honra. Isso foi tarefinha delas, que elas colocaram. E aí, eu falei, né, um texto, assim, lindo, explicando por que eu queria honrar ele, agradecer por tudo. E aí, eles vão se sentindo... Gente, não tem como eles não quererem mudar, sabe? A partir da sua mudança genuína, que você muda por dentro, eles vão se sentindo importantes. É isso que a gente precisa trazer, porque se a gente viver no automático, a gente fica o dia inteiro, porque você não faz as coisas certas, porque você não faz... E eu ainda faço isso hoje, tá, gente? Eu tenho que me segurar, tá? Mas é isso, a gente fala, não, porque você faz errado, você demora pra fazer, sabe? Daí quando a gente primeiro honra, primeiro ama, primeiro... Amor, você chegou do trabalho, posso esquentar a sua comida? Você vai querer jantar? Preparar, sabe? Assim, começar a fazer as coisas com intenção. Tudo muda. É que hoje a gente vê que a história mesmo trouxe a mulher para um outro lugar. E meio que ela
não queria mais esse lugar, que foi o lugar, talvez, lá, né, das bisavós, lá de trás, que eram pessoas que cuidavam de vários filhos, né? Antigamente, 10 filhos, 12 filhos. Então, essas mulheres ficavam mais nos seus clãs, né, de mulheres. A vizinha ajudava, a tia, a avó, né? Tinha aquela questão. E hoje, com essa independência, a gente vê que a independência não é só questão financeira, mas é uma questão até relacional. Então, eu dou conta de tudo, a mulher realmente dá, porque a gente dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, Exato, a gente já mostrou que a gente é forte demais. lógico que dá, né? A gente dá conta, só que o preço é É alto. Será que vale a pena? né? Então, o preço é alto. Então, a gente acaba ficando desgastado e esse desgaste acaba gerando mais conflito porque joga em cima. E o nosso foco acaba sendo o outro, entendeu? Daí a gente foca muito no material, foca muito no dinheiro, foca muito no cargo. Sendo que o nosso foco deveria ser outro. Então, não tem problema você ganhar. Às vezes, você ganha mais que o marido. Que maravilha, né? Que bênção. Só que, será que você fica jogando na cara? Será que você quer ser mais forte que ele? Será que você coloca ele e fala assim, você não faz nada, eu que cuido tudo? Eu percebo isso, que a mulher, a partir do momento em que ela, digamos, ganha mais, provê mais ali pra casa, o marido, ele fica quietinho, paga as contas. Ele sabe que esse é o papel dele. Ele tá ali pra proteger, pra prover pra família dele. E não só financeiramente, espiritualmente, tudo. E a mulher já não. Esse não é o papel natural dela. Então, ela já quer jogar na cara. Ela já quer ser forte. Eu que mando aqui. Né? Eu já tô fazendo tudo. Né? E não preciso mais. Porque daí a mulher realmente faz muita coisa. Aí trabalha, aí chega em casa. Tem que dar uma organizada na casa, pensar nisso. Os filhos, fazer dormir. Óbvio que a gente fica exausta. Sim. Né? Exatamente. Isso. Agora, assim, essa bagagem toda, né, que você trouxe, mostra que nasceu uma nova Luana, né? Nasceu uma nova mulher. Com tudo isso que você viveu, né, mesmo já sendo uma pessoa ativa, empreendedora, uma pessoa que sempre lutou pelos seus sonhos, né? Só que não tinha tão claro uma missão. Sim. Eu acho que hoje você entende a sua vida como missão. Né? Como missão na sua maternidade, como missão no seu relacionamento como mulher, esposa, né? Sua missão dentro da família, sua missão no seu trabalho. Então, acho que assim, a maior transformação que eu vejo é que antes não é que você não fazia, mas você não era. Então, eu sempre gosto de trazer essa questão do ser, fazer e ter. Você fazia e tinha resultado. Né? Você fazia, você ia dar conta de criar seus filhos, né? De educá-los. Sim. Porque você é uma pessoa fazedora, né? Você faz, mas faltava o ser, né? Que sustenta o fazer. Exato. Né? Então, se a gente não o fazer, ele acaba tendo resultados, mas sem uma essência, né? Sem um fundamento. Com certeza. Sem um norte. Então, por que eu vou fazer? Tem que ter um porquê. Então, acho que isso foi a maior mudança que eu vi em você, porque agora tem um propósito. Com tem certeza. Tem um porquê. Antes podia ser um propósito de repente, ter mais likes, de gerar, né, mais vendas, de ter mais seguidores. Os propósitos eram terrenos, talvez, né? E hoje eu vejo que os seus propósitos são eternos. Né? São propósitos de vida. Sim. São um norte muito maior do que apenas as coisas terrenas. Sim. Né? São escolhas que, se não fizerem sentido para um bem maior, você deixa de fazer. Né? Com certeza. E hoje, para a gente ir finalizando, eu quero só trazer essa fase de transição, Luana, que você viveu, o que hoje você olha para trás e fala, nossa, hoje não faz mais sentido, né? Antes eu fazia, mas hoje não faz mais sentido. Hoje, isso eu introduzi, você já falou, né? A leitura da Bíblia, participar de igreja e tudo mais. Mas, por exemplo, hoje algumas coisas eu deixei porque o bem maior vale muito mais, né? Hoje as minhas escolhas, sejam elas para minha família, profissional, eu não pagaria esse preço mais, eu não faria isso mais. Né? Eu que te acompanho, sei, né? Questão de música, de jeito que você funcionava, enfim. Hoje você opta com mais consciência sobre aquilo, né? Antes você tinha consciência lá, vou comer saudável, porque era a sua área. Sim. Né? Mas hoje você tem uma consciência não só do corpo,
do cuidado do corpo como alimento, mas você tem uma consciência de alma, de espírito, né? Tudo integrado. Então, só para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você me trouxesse essa Luana que hoje você não negocia mais algumas coisas. Você falou uma coisa, acho que a principal mudança pra mim foi entender que, alguns lugares não são pra mim, sabe? Eu sou muito… As pessoas me convidam, eu topo, sabe? Eu sou muito assim, ai, vamos… Mas eu comecei a entender que tem lugares que não são pra mim, assim, de acordo com a música. Eu que tenho que filtrar isso. De acordo com a música, o que vai ter lá, é só bebedeira, o dia inteiro, assim, conversa que não agrega em nada. Você fala, gente… E naturalmente também a gente já vai filtrando isso com os filhos, né? Tipo, ai, não dá, a gente tem filho, vamos fazer outra coisa, sabe? A gente já quase nem bebe. Nossa, a gente é só, assim, um evento ou outro. O Fernando também tá muito assim, sabe? Antes até, às vezes, almoço de família. Hoje em dia, nem isso, assim, graças a Deus. Músicas, principalmente. E você tava falando, né, de viver com propósito e tal. E uma coisa que eu pedia muito, assim, pra esse ano, pedia pro Senhor me mostrar o que eu posso fazer além do que eu faço. E eu falava, será que é uma mentoria? O que eu posso fazer? A gente até conversou isso ano passado, né? E eu nunca imaginei que ele ia me entregar essa aula de bike com louvor, que foi que eu comecei a criar esse ano. Que a gente já tem academia, né? Meu marido tem academia. E assim, diretamente, eu não ganho nada com isso, né? Eu tô ali… E ele me colocou nessa, né, com esse propósito, assim. Eu falo, gente, eu tô tão empenhada, né, com isso, que é tão lindo. Você vê tudo que ele tá fazendo ali com uma simples aula de bike, com uma playlist diferente. Então, eu comecei a pensar em vários detalhes, eu que organizei. A pessoa certa pra ministrar ali, né, naquele momento. Então, é isso, assim, comecei a entender… Um propósito diferente. Um propósito diferente. No seu existir, né? Na sua vida e se colocando como esse canal, né? Olha, agora não é mais a Luana pela Luana, mas eu sinto que é Deus conduzindo a Luana. Sim. Então, você está olhando para a vida com um olhar de servir, com um olhar de servir dentro da tua casa, de servir na sociedade, de servir para os pequenos, de servir… para onde é o teu trabalho, né? E olha só uma questão. Por exemplo, meu marido, que é dono da academia… Até então, hoje, eu nunca ajudei nada. Porque, gente, 2 filhos pequenos, né? Fechei a empresa que eu tinha de doces saudáveis quando eu engravidei. Porque eu falei, não, eu preciso focar em uma coisa, né? Não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E hoje eu sou influenciadora, então eu já trabalho com as redes sociais. E aí eu comecei a entender também que a mulher, ela é a auxiliadora, né? Ela é a auxiliadora idônea. Então, e que a gente tá falando de trabalho e tal, às vezes a gente fica, então mulher não pode trabalhar, tem que ficar em casa. Mas olha só, eu comecei a entender que o meu marido tava precisando de um auxílio lá na academia. Porque eu falava, gente, ele chega todo dia exausto, acabado. E a mulher tem um jeitinho de conduzir e olhar ali de um outro olhar mesmo, né? Então, ele abraça assim e eu consigo ir pegando algumas coisinhas aqui, assim, sabe? Mudando algumas coisinhas. Então, eu comecei, não no dia a dia, né? Não consigo estar lá na academia, cumprindo horas… Mas com outras coisas, igual eu falei, eu que tô organizando a aula de bike com louvor, né? Que é uma nova modalidade ali, né? Um novo projeto. Outras questões ali também de marketing, que é o que eu posso agregar. E ele tem ficado, assim, até mais leve mesmo, sabe? Então, olha só que a gente pode também auxiliar com o nosso trabalho, mas é isso. Colocar as prioridades no seu devido lugar e entender que aquilo lá não é o seu valor. Né, o trabalho, porque muitas vezes a gente coloca o trabalho, né? Tipo, e o homem também. Meu marido era muito assim, de acordo com o que eu trabalho, esse é o meu valor dentro da minha casa. E eu comecei a mostrar pra ele. Ano passado mesmo, os dois, assim, diminuiu muito o ritmo do trabalho. Ele diminuiu muito, uma coisa que eu achei que ele não faria, sabe? Pra gente conseguir, primeiro, tá ali, firmado na rocha, definir umas prioridades, sabe? E esse ano, nossa, ó, eu comecei a faculdade, eu sou meio doida, né? Comecei a faculdade, é tanta coisa que você fala, não é possível que você ainda tem tempo. Mas a gente conseguir delegar tudo da melhor forma possível. Eu sempre fico pensando, o que eu posso delegar
Meus filhos, tem coisa que eu não delego. Mas aqui no meu trabalho, então assim, tem uma assistente que tá comigo quase todos os dias gravando, editando. Não é eu que faço essas coisas, entende? Então, o que eu posso delegar ali pra que eu consiga cumprir Isso. tudo que eu tenho? É isso, eu acho muito interessante, assim, pegando toda essa jornada, eu acho que tem muita riqueza, né, nesse processo todo, tanto da conversão, mas dessa mudança de paradigma de vida. Porque é a questão de ordenação. A mulher, muitas vezes, ela se sobrecarrega porque ela quer colocar no primeiro lugar tudo. Tudo. Então, é tudo, tudo, tudo. E aí, a gente não entende que a vida é cíclica e que ela tem fases. Ainda mais a da mulher, né? A fase A que mais você ainda. tem criança pequena é diferente de você com mãe de Exatamente, adolescente. Uhum. Né? Você, mãe de adolescente, você vai ter outros desgastes, outros cansaços que não é de criança pequena. Então, a gente precisa entender que isso é quase semanal, é quase diário. Um dia não é igual ao outro. Sim. Né? A sua filha machucou recentemente, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. É um dado, é um fato que requer um outro cuidado. Então, tudo isso, a vida da mulher, principalmente, ela é muito cíclica, né? Nós somos cíclicas, né? Nós não estamos no mês todo do mesmo jeito. Não. Nós temos nossos hormônios, nós temos Sim. tudo isso. Só que se a gente entende essa fluidez, né? E algumas coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, no momento atual, o que é essencial? Eu preciso estar com meus filhos na hora da refeição. Eu quero ter o tempo deles de qualidade, porque é importante, essa fase é formativa, né? Não posso delegar isso, mas eu posso delegar uma outra coisa da minha casa, talvez não fique 100% arrumada. Né? Então, a gente precisa entender para a gente falar assim, aquilo que eu não negocio. Isso você trouxe, né, nessa conversa feita em casal. Então, o que nós não negociamos para a nossa casa, para a nossa história, para os nossos filhos? Né? Então, isso é muito bonito. Isso traz um norte. E isso tem que ser sempre refeito, porque daqui a um ano as prioridades podem mudar, né? Daqui a um ano outra demanda pode surgir. Então, é sempre ter esse olhar, né, para que as coisas fluam, sendo, né, com um propósito, como você mesmo trouxe, porque eu trago muita questão da diferenciação entre o que é fundamental e o que é essencial. Fundamental tem muitas coisas. Né? Você tem que levar teu filho no médico, você tem que levar na escola, você tem que comprar material, você tem que comprar comida, ir no mercado, pagar conta. Né? Tem várias coisas que são fundamentais. Mas quando a gente fica só no fundamental, muitas vezes a gente esquece o que é essencial. Então, a gente precisa fazer, né, uma leitura assim para lá. Porque, às vezes, no fazer muito, ir para o fundamental, que a vida precisa, né, de horário, de regras, de tudo. Mas cadê? Cadê o que é essencial? Nessa vida com norte, com princípios e com tudo mais. Então, isso é muito bonito na tua história. E aí, para fechar, depois de tudo que a gente conversou aqui, você partilhou, eu sempre quero fazer uma pergunta no final que representa muito a alma desse podcast, que é a seguinte: se você pudesse colocar uma coisa na bagagem de quem está nos ouvindo agora, o que você colocaria? Ai, meu Deus, tão difícil. Mas é Deus, né? Assim, pra quem tá começando, eu acho que fica, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue palpar, sabe? Porque se eu falar, é a família, é maravilhoso. Acho que todo mundo pensa automaticamente na minha família. Só que será que a gente realmente coloca eles como prioridade? Porque o que é colocar como prioridade? Aconteceu alguma coisa aqui, minha filha se machucou, eu vou ir lá resolver. Então, assim, será que a gente realmente coloca, né, nas questões do nosso dia a dia? E Deus, a pessoa acaba às vezes, mas como que eu vou colocar, né? Tipo, como que eu vou colocar Deus na bagagem? Então, eu acho que tem que ser aos poucos, assim, né? Acho que a gente tem que ouvir esse chamado, porque realmente Deus nos chama. Quando eu me converti, eu comecei a entender que várias vezes Ele foi me chamando e às vezes eu tava distraída e eu não prestei atenção, sabe? Porque eu falo que a gente é encontrada, né? A gente é encontrada por Ele. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que querer buscar, pedir para o Senhor se revelar para nós. Então, acho que o principal se ainda não teve esse encontro realmente com Deus, Senhor, se o Senhor é real, se revele aqui para mim, hoje, agora.
E ele vai se revelar. Ele vai ter o jeitinho dele de usar pessoas. Algum momento que pode ser um momento difícil. Às vezes a gente acaba buscando Deus no momento difícil. Então, que seja esse momento para realmente depois se transformar em um testemunho, uma transformação para a vida, sabe? A Bíblia, que ela é tão maravilhosa, tão rica, é impossível você ler aquilo lá e não sair transformada. E entender como tudo sempre esteve conectado e tudo sempre apontou para Jesus. Sim. E tantas coisas que a gente vai entendendo que... Eu falo que a Bíblia é um livro realmente para tudo. Para o seu trabalho, para sua maternidade, para você. É tudo. É uma palavra viva. É uma palavra viva. Que nos transforma. Todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Lu, muito obrigada pela sua partilha, de verdade, com tanta honestidade, sabe? Com tanta abertura. A sua bagagem de vida que você abriu aqui, sem nenhum critério, sabe? Sendo tão verdadeira. Obrigada de coração por você partilhar suas dores, partilhar as suas superações e, sobretudo, o seu testemunho. Te agradeço mesmo imensamente. Foi uma alegria, um prazer. Tenho certeza que isso vai tocar corações. Amém. Que é o também nosso espero intuito, Sim. Né? Que a bagagem de vida seja essa sabedoria para viver melhor. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui também, né, Dê? Pra qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode contar com a gente. Sim. E é isso, acho que a gente tem que falar a verdade, né? Compartilhar, porque a nossa vida... Eu falo isso, que Deus, na verdade, ele não espera a gente estar na melhor versão. A gente tá perfeita. A gente nunca vai estar, nunca vai ser o suficiente o que a gente faz aqui. Então, ele nos encontra nessa bagunça toda que é a nossa vida... Ele nos encontra e aí ele vai nos direcionando aos pouquinhos, a gente vai mudando, a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai buscando conhecimento, porque isso é o conhecimento, né, que realmente nos abre os olhos também. É isso. Esse é um convite, né? Um convite com pra gente certeza. fazer sempre essa crescente, esse processo de conversão contínua e esse processo de aprender com as coisas da vida, porque sempre tem recados do alto. Sempre, sempre. Né? E que Deus abençoe imensamente esse projeto, né? Que eu tô inaugurando. Muito feliz de você que estar seja aqui por uma isso. bênção. Muito obrigada, você é maravilhosa. Amém. A Denise, gente, pra quem não sabe, ela atende meu marido atende ela como personal. Atende hoje ainda? Muitos anos, Atende, né? ou atendeu, 10 né? anos já, né? Enfim, muitos anos. Então, ela acompanhou tudo. Eu falo, Denise, pode falar com a sua visão? Porque ela ao mesmo tempo que me acompanha ali na rede social, vê o que acontece. Mas também meu marido comenta muitas coisas, conhece a gente desde o começo. Solteiro, o Fernando, né? antes. Sim, solteiro ainda. Ele nem estava namorando você ainda. Então, assim, acompanhou tudo. E ao mesmo tempo, ela sempre estava ali, dando conselhos sábios. Sim. E eu falava, ai, nada a ver isso, nada a ver aquilo. Mas, né, depois... Tem uma mãozinha minha, uma mãozinha minha nesse processo. Pelo menos com o Fernando, ele escutava. Com o Fernando, sim, ele com escutava, certeza. Ele escutava, é verdade. Então, que Deus abençoe imensamente esse projeto. Amém. E que continue Amém. tocando vidas, né? Como você sempre fez. Agora, também de um novo projeto mesmo. Amém. Amém. Obrigada, em nome de Jesus. Obrigada, amém. Obrigada. Então, esse foi o Que Tem na Bagagem. Até o próximo episódio.